o mundo inteiro vem falando de Tirzepatida, né? De Mounjaro, né? Enfim, então são algo que não tem como, né, sair. Você tocou num assunto que vale a pena a gente até orientar, porque esse momento revolucionário de emagrecimento também trouxe consequências. Aí que o profissional tem que saber sair na frente, né? Por exemplo, o paciente meu que usa medicamentos para emagrecimento que perde muito rápido o peso corporal, chega a perder 20 quilos, então ele vai ter sequelas, tá? Sim. Então ele tem que ser informado. Penúltima entrevista de hoje, um grande amigo, Dr. Fabrício Brito, um médico, enfermeiro também, né, doutor? Eu queria muito agradecer ao seu tempo de estar aqui com a gente, trazendo tema tão relevante para os nossos participantes aqui da Arena Fismatec Conecta, e também aceito o convite de estar um tempinho aqui com a gente no FismaCast. Doutor, se apresente para o nosso público aí e depois fala um pouquinho do seu trabalho aí, como que você desenvolve. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado Fismatec, muito obrigado Robson por sempre estar conectando também, né, esse profissional que tem uma visão integrativa associada com procedimentos estéticos, e um pouquinho do meu trabalho. Antes de tudo, eu sou enfermeiro, tá? Então eu formei lá por 2008, muito tempo atrás, e depois eu fiz medicina, então eu sou médico e fiz pós em nutrologia. Legal. Então eu consigo estar em vários cenários médicos, biomedicina, CIOSP, porque eu consigo ter esses dois caminhos nesses dois mundos, né? E é até interessante, Robson, porque eu conheci o momento da Fismatec no momento que aquele médico do passado pensava que tudo que era importado era melhor. Tá? E eu vi vocês em um evento médico e aí fui atrás, pesquisando com amigos médicos, e aí quando a gente vai ver o resultado é igual ou até melhor, né? Exatamente. E fora a assistência que a gente tem muito mais fácil. E aí eu fui pesquisar, fiz matéria, porque hoje a minha área é falar muito de emagrecimento, falar muito de estética integrativa, né? Aqueles protocolos que a gente fala de saúde intestinal, da importância do músculo, e aí a gente sempre tem que associar com tecnologia. Exatamente. E aí foi um casamento perfeito, porque a gente queria uma indústria que desse uma manutenção fácil ali, para não ter esse problema de parar meus atendimentos para ter uma manutenção demorado, que geralmente quando manda para fora. Sim, claro. Então foi só coisas boas aí que somou muito no meu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. E o Dr. Fabrício tem algumas tecnologias nossas, né, que ele utiliza lá na clínica, no seu dia a dia, então ele fala com propriedade, né, doutor? E aí, doutor, trazendo aqui um pouquinho, né, você trouxe um protocolo aqui que é algo seu, né, Lipodefinition, né? Isso. E o abdômen definido com músculos, colágeno e esvaziamento de gordura. Então, isso daqui é o suprassumo, né? O que todo mundo deseja, né? Conta um pouquinho pra gente do que você trouxe aqui nessa palestra, que tava incrível, tava cheio aqui a nossa arena, e a gente viu o pessoal interagindo e tudo, e o pessoal de casa também quer saber um pouquinho do que você trouxe aí. Isso nada mais é do que a gente proporcionar aquele resultado final que a gente quer de definição de abdômen. A gente sabe hoje em dia que é muito difícil promover definição de abdômen. Por isso que os tratamentos corporais ali, geralmente o profissional fica meio incomodado, porque é um tratamento que depende de mais orientações, não é aplicar tecnologia injetável e esperar uma mágica, né? Então eu trouxe justamente isso, que a gente sabendo orientar corretamente e fazer o protocolo corretamente com injetáveis e tecnologias, o resultado aparece. Então eu só trouxe essa visão, o que a gente pode associar com fórmulas orais, mas o que tem tecnologias realmente que fazem o efeito mais rápido. Aí a gente tem ultrassom macrofocado, que eu gosto muito de trabalhar em abdômen, né? Tem ultrassom microfocado para falar de flacidez, e ainda tem até uma associação importante que pode fazer o micro junto com a radiofrequência ao mesmo tempo. Esse é o nosso Aerosfull, né? Que é uma tecnologia exclusiva nossa no mundo, né? E você nos ajudou muito no lançamento dessa tecnologia, né? Que a gente fez lá no Estética em Estudo ano passado. Isso. A gente fez lá o palco principal com esse lançamento, né? E foi um sucesso, e tem sido um sucesso, porque a terapia combinada, né? A gente já une duas tecnologias consagradas mundialmente num único aplicador, né? Num único momento, e a gente consegue ali alcançar resultados realmente impactantes. Né? Aquele aumento de temperatura por estar associado com a radiofrequência é muito diferente. A gente vê aquela retração muito maior quando associa com radiofrequência. Então foi uma das tecnologias que me encantou muito. Com certeza foi a associação dessa dupla mecanismo, né? Duplo mecanismo. E ainda eu falo muito de
gordura, mas eu falo muito de músculo. Músculo, Então, se a exatamente. gente não tiver a questão muscular hoje, que é tão importante hoje em dia, não só para estética, tá? Saúde também, para a gente promover a longevidade saudável. Mas quando a gente fala de estética, o músculo do abdômen é essencial para a gente construir aquela marca que o paciente quer o resultado final. Eu deixo a cerejinha do bolo de falar de injetáveis, de ácido hialurônico, de bioestímulo de colágeno injetável, só para o final. Primeira coisa, eu quero construir músculo, eu quero perder gordura localizada, aí por fim eu posso fazer aquele famoso sombreamento, né, que as pessoas gostam já de começar por ele. Sim. Eu não, eu primeiro crio o músculo naturalmente. Você cria a estrutura, Cria né? a estrutura, crio o terreno ali, cria o solo, alicerce. aí depois eu faço. Aí é uma coisa que com certeza vai durar a vida toda, né? Não é só um ano e meio, né? E para vocês, pessoal, que não conhecem o Dr. Fabrício, depois vocês seguem ele aí nas redes sociais também. O Dr. Fabrício é o médico das estrelas, atende várias personalidades. E a gente vê o doutor diariamente, você até nos marca lá no Instagram, nas redes sociais, o tanto de personalidades, influenciadores que você atende, né? E eu vejo que uma das tecnologias queridinhas lá é o Onyx, né? O nosso Onyx. campo eletromagnético, trazendo essa questão da musculatura que você trouxe agora, né? Não, e eu uso até não só com estética. O paciente, a maior parte, inclusive, infelizmente, ainda não pratica atividade física. Então, pelo menos eu associo a 1 a 3 vezes por semana, você vem aqui na clínica e pelo menos eu tô te dando esse suporte muscular que você não faz. Sim. E ao mesmo tempo eu faço abdômen e faço quadríceps, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero dar estética do abdômen, eu vou dar também aquele aumento de metabolismo do paciente, né? E o Onyx é bom que encanta muito, principalmente eu falo assim, mulher que é glúteo e homem que é abdômen. Então é o beabá da clínica, né? Vamos tratar abdômen constantemente, né? Para dar essa resposta de definição e vamos tratar glúteo porque dá aquele tônus muscular, né? Que a mulher tanto procura, junto com tecnologia, junto com injetáveis se precisar. Né? A gente vive um momento, a evolução da estética, da medicina estética, que é justamente isso, né, doutor? Nenhum ponto é desprezado, né? A gente trabalha com tecnologia, a gente trabalha com injetável, trabalha com bons cosméticos e, é claro, um profissional capacitado que vai saber unir tudo isso daí num protocolo individualizado, né? Porque a estética antiga, né, era aquele negócio, né? Era protocolos, né? Vem de 10 sessões disso, 10 sessões daquilo, 10 sessões daquilo outro. Era uma coisa só para qualquer indivíduo, né? Padrão. E hoje, não. Hoje a gente tem uma individualidade muito grande, né? Vocês trazem, com a expertise de vocês, justamente o que aquele paciente precisa. Isso. Porque muitas vezes o que é bom para mim, para você, não vai ter efeito nenhum, né? E ao contrário também é uma grande verdade. Fala um pouquinho mais desse seu trabalho, que eu sei que você tem uma individualidade bastante pertinente, por isso que você tem uns resultados expressivos. Isso é bem interessante que você falou, Robson, porque como eu sou médico na área de nutrologia, eu gosto muito de tecnologias que fazem o quê? Resposta inflamatória, tá? Só que essa resposta inflamatória vai vir com certeza se uma paciente tiver uma saúde interessante também. Então, por isso que eu trato tudo vitaminas, hormônios, a questão de desbiose intestinal, a questão inflamatória, a questão hepática. Aí, quando a gente vem com a tecnologia, com esse paciente que está fazendo esse acompanhamento há muito tempo, o resultado é muito melhor, até de durabilidade e de resultados e menos intercorrências. Isso que o profissional de saúde tem que aprender, porque a gente quer que o paciente chegue e a gente já quer que ele deite na maca e já faça o procedimento, né? E isso é muito errado, porque a gente deixa de ver o paciente como ser humano. Primeiro, tem alguns exames para eu analisar, como que está a sua questão de, já teve alguma alergia com algum procedimento que você fez, algum injetável, como que está a sua questão de atividade física, intestino, de disposição física, está tendo alguma queixa estética em alguma parte do corpo, né, cabelo, face, e aí depois sim, a gente faz um planejamento para aquele paciente e aí a gente consegue fazer uma tecnologia injetável mais assertiva para aquela queixa do paciente. Eu gosto muito de protocolos, tá? Que é uma coisa que eu vou aprendendo constantemente, mas individualizado. E aí, por isso que eu acho que o beabá, para quem está começando, inclusive, são duas tecnologias essenciais, tá? Não tem como a gente falar de músculo hoje em dia sem falar de campo, porque é a melhor tecnologia mundial, infelizmente. Não tem outra tecnologia, tá? No passado, a gente já falou de corrente russa, a gente já falou de eletroestimulação, isso nem compara, né? Chega a 8 centímetros de profundidade, então a resposta muscular é muito diferente, vai além de músculo, né? Gordura, flacidez. Existe estudo
estudos até de gordura visceral já. Até visceral. Isso. E fora a questão que a gente pode promover retorno venoso em paciente acamado. Então tem um amplo mundo ali para a gente trabalhar. E fora o Onyx, eu falaria também de ultrassom macro e microfocado. É tecnologia básica que a gente pode avançar com associações igual a Fismatec fez aí. Inclusive até no mundo médico não existia, tá? A gente está vendo que algumas empresas estão tentando começar agora. Então foi uma associação bem assertiva, inclusive, no mundo estético saiu à frente aí. E ele é bom porque a gente pode trabalhar tudo também. Pode trabalhar gordura corporal, flacidez, pode fazer aquele efeito lift, né, que a gente quer, que os pacientes desejam. Então é o beabá de quem está começando ou quem quer melhorar mais na clínica. Hoje a gente sabe que a tecnologia está presente nas nossas vidas em todos os momentos, né? A gente está nessa sala aqui cercado de tecnologia, exato, câmera, microfone, celular, tela, né? Então, não tem como a gente viver mais sem a tecnologia, existe, né? A gente que é um pouco mais lá de trás, a gente vê a evolução que foi, né? A gente até tem, acabei de falar isso, a gente tem até medo do futuro, né? O que vai ser daqui para frente, para onde a gente vai. Mas a medicina no geral, né, o doutor, evoluiu de uma maneira, tanto em tecnologia como em tratamentos, medicamentos, exames, né? A gente vê, né, nesse congresso mesmo, a gente viu quantas palestras, quantos palestrantes o mundo inteiro vem falando de Tirzepatida, né? De Mounjaro, né? Enfim, então são algo que não tem como, né, sair. Você tocou num assunto que vale a pena a gente até orientar, ou desculpa cortar um pouquinho você, porque esse momento revolucionário de emagrecimento também trouxe consequências. Aí que o profissional tem que saber sair na frente, né? Por exemplo, o paciente meu que usa medicamentos para emagrecimento que perde muito rápido o peso corporal, chega a perder 20 quilos, então ele vai ter sequelas, tá? Sim. Então ele tem que ser informado que vai ter flacidez, né? Vai ter aquela queda, né, de desmancha mesmo aquela face do paciente. Então o que eu aprendi a fazer? Até massa magra, né? Perde músculo, né? Sem dúvida. Perde colágeno, perde gordura facial, gordura corporal, lógico, mas também perde músculo. Mas é interessante que o paciente já tem essa informação para ele começar o tratamento com isso. Ó, vamos começar a tratar a questão da flacidez que vai vir, porque a gente vai perder tanta gordura facial e vai ficar um espaço vazio, e vamos tratar músculo. Então isso é essencial que o profissional domine isso, né? Trate colágeno no começo e trate massa muscular também. Na verdade, não é uma coisa que vai ser pro resto da vida, mas faz parte do processo, faz né? parte. Então, quando o profissional vai fazer a introdução do protocolo, ele tem que deixar muito claro, né, isso. Porque às vezes você cria até um problema emocional na pessoa por não comunicar da forma correta. E o melhor é que isso é científico, quando a gente faz esse tratamento antes, é bem melhor do que quando a gente espera o paciente ter a flacidez e a perda de músculo, tá? Então o ideal é começar ao mesmo tempo. Sim. Então, você vê, são dicas importantes, né? Você que está aí de casa, já pega o seu caderninho, anota, porque é um especialista que está falando, né? Com várias formações na área da saúde. Então, não espere acontecer a flacidez, né? Já comece a tratar desde o primeiro momento. E muitas vezes você vai ter que ter essa autoridade perante o cliente, porque muitas das vezes ele vai achar que você está querendo vender, né? Você está querendo só a parte comercial. Mas didaticamente, cientificamente, a hora que você traz e se posiciona como tal, ele vai entender e lá no final das contas, lá na frente, ele vai te agradecer, né? Com certeza. Então falta informação, né? Geralmente o profissional domina muito a técnica, mas ele não sabe comunicar muito com o paciente. Isso é uma falha muito grande. A gente tem que aprender a fazer isso bem feito. E a gente, uma das coisas que a gente vê muito também, né, Fabrício, lá na sua clínica você faz muito bem, é realmente a parte da comunicação. Agora entrando um pouco mais para a área do business, né, do negócio, então você vê, a gente já falou aqui de toda a parte científica, da parte de investimento em tecnologia, né, todo o quanto você precisa estudar e ter conhecimento para realmente entregar cada vez o melhor. E, por último e não menos importante, o posicionamento do profissional como autoridade, né? O posicionamento nas redes sociais, o posicionamento no digital como um todo, o posicionamento num evento como esse, né? E isso é uma coisa que eu sei que você cuida assim, com muito cuidado, com muito carinho, né? O seu posicionamento dos eventos, a sua vestimenta, a sua apresentação, porque isso faz toda a diferença, né? Muito diferença. Uma coisa que eu aprendi que quando alavancou meu trabalho, Robson, foi quando eu tive essa atenção
atenção, tá? Porque antigamente eu queria ficar só no consultório, atrás da mesa, só atender, só isso. Quando eu vi, opa, tem que ter marketing. Hoje na clínica, por exemplo, eu tenho um marketing presencial. Eu tenho um rapaz que faz o script que eu criei, então eu não deixo na mão de ninguém. Sim. Eu faço o script que eu criei, que o influenciador chega na clínica, ele vai fazer todas as etapas que eu pedi, que eu desenhei para o marketing criar. Então, primeiro ponto, tem que ter alguém bacana para ajudar na edição, essas estratégias de marketing. Segundo ponto, tem que estar atualizando nesses eventos principais que a gente tem no Brasil afora, tá? Eu estou em 80% dos eventos aqui de São Paulo, então eu sempre estou no meio desses eventos. E alice a empresas importantes. A gente vê várias empresas criando muita coisa ao mesmo tempo, né? Então você tem que ter uns fundamentos, né? Tem que ver a ciência, né? O que é feito, se é estudado aquele procedimento, e aí você consegue caminhar com segurança também nesses procedimentos tecnológicos e injetáveis. E outro ponto, sem dúvida, é a questão da rede social. A gente tem que saber fazer isso todos os dias bem feito, tá? É diário, tá? Instagram, é Facebook, é YouTube, é TikTok. Eu não faço dancinha, não, mas quem faz, não tô criticando, não. Se tá dando certo, que faça mesmo. Pra mim, pro meu público, não dá certo. Eu não comunico bem com o meu público. Não, assim. Exatamente. Todo mundo tem que entender a persona que é o seu público para conectar, né? E hoje em dia, dentro da estética, né, não tem como, dentro da estética e dentro do mundo digital, na verdade, né? Dentro do mundo digital, não tem como a gente falar o que é certo, o que é errado, né, cara? Porque às vezes a pessoa faz algo que você acha terrível e dá um puta sucesso, né? E a gente pensa numa estratégia, isso, aquilo, você faz, não dá engajamento nenhum. Então tem que ousar, né? Não, tem que estudar seu público e fazer assertivamente a comunicação certa para ele. É isso aí, pessoal. Olha, eu queria ficar aqui batendo papo com o doutor por muito mais tempo, mas a gente está no último dia aqui do Estética em São Paulo, estamos com o tempo corrido, mas mesmo assim já foram 22 minutos. Você vê como passa rápido, né, doutor? Eu quero mais uma vez agradecer aí você com todo o seu carinho, com toda a sua dedicação sempre, né, disponível aí para os eventos da Fismatec, e essa parceria que a gente tem de longa data, eu tenho certeza que cada vez ela vai ser maior e a gente está unido por um único propósito, que é mudar a vida das pessoas através do nosso trabalho. Então, gratidão sempre. Não, eu que agradeço, sempre agradeço a Fismatec, tá, por ter confiado em meu trabalho, por ter aberto até a visão dos profissionais essa questão tão importante de estética integrativa, né, que tecnicamente é mega importante a gente dominar o procedimento, fazer certinho ali com o equipamento ou com o injetável, mas quando a gente associa sempre saúde, é outro resultado. Obrigado, Robson. É isso aí, obrigado.